Graça e paz, bom dia amado, bom dia amada. Vamos começar mais uma aula da nossa escola bíblica. Vamos estudar hoje a lição de número 2, que tem como título Cristo vive em mim. E os objetivos de hoje são saber, compreender que a experiência de Cristo viver em nós é a base para o Evangelho insubstituível. E fazer é combater as distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra de Deus. Nosso texto áureo encontra-se em Gálatas, capítulo 2, verso 20, que fala da seguinte forma: Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A gente vai começar aqui com um exercício para a gente poder estimular um pouco também a nossa lembrança, né? Compartilhar um pouco de nossas experiências, né? Então você vai aí na sua casa, no conforto do seu lar, né? Você vai puxar na sua memória qual foi a experiência mais marcante que você teve em anunciar que somente a fé em Cristo é necessária para a salvação. Então aí você vai puxar na sua memória qual foi essa experiência mais marcante, né, que você teve em anunciar somente a fé em Cristo, se só isso é necessário para a salvação. Então você vai começar a nossa aula de hoje fazendo esse exercício. E eu estou mostrando aqui o mapa, esse mapa que eu estou mostrando a vocês, pela seguinte maneira, porque hoje vamos estudar a primeira viagem de Paulo e vamos estudar a viagem dele à Galácia, né, porque foi escrito aos Gálatas. Então a viagem que Paulo fez à Galácia, ela constou aqui na cidade de Listra, Icônio e Derbe. Então ele passou por essas três cidades, que é aqui nessa região aqui onde eu estou passando o mouse, que é a região da Galácia, que foi feita a primeira viagem. Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Então a carta aos Gálatas, ela foi direcionada a essas regiões, ela não foi direcionada a uma pessoa em específico, mas como Paulo implantou a igreja nessas três cidades, que eu citei o nome para vocês aqui, Listra, Icônio e Derbe, ele enviou essas cartas para recomendar às pessoas como proceder, né, nesse evangelho, como proceder nesse novo cristianismo. Então, o maior problema que ali os Gálatas estavam enfrentando eram aqueles novos convertidos, né, porque ali eles eram judaizantes, eles eram judeus. E os novos convertidos, eles acreditavam que você, aceitando ao Cristo, né, entrando para o cristianismo, você não podia deixar as suas práticas do judaísmo, né, judaizante, de acreditar na lei. Você sabe que o judeu ele acreditava muito na Torá, na lei de Moisés, na lei mosaica. Então eles estavam disseminando isso no meio da igreja, no meio da congregação, e aquelas pessoas que estavam se convertendo, os judeus cristãos, como eles falavam na época, estavam tendo essa discussão, esse embate entre eles, né? Então Paulo ali escreveu essas cartas, né, chamar os Gálatas, para poder combater esse tipo de dissensão que estava havendo ali entre eles, né? Eles estavam tendo esse tipo de problema. Então a gente mostrou aqui o mapa, falou um pouco só para a gente entender um pouco o que a gente vai estudar hoje da carta aos Gálatas, né? Os problemas que ocasionaram ali Paulo a escrever vamos dizer assim, essas orientações, né? Como proceder melhor ao Evangelho. Então a gente vai passar aqui a primeira situação problemática enfrentada por Paulo, ela que se encontra em Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 9, que era o seguinte: os crentes estavam sendo influenciados e se desviavam do evangelho que Paulo havia pregado e ensinado. Então o ensino de Paulo ali para advertir isso era o quê? A experiência de Cristo viver em nós é a base para o evangelho insubstituível. Então eles ali estavam sendo influenciados, como eu falei para vocês, né,
os judaizantes, pelos judeus mais antigos, que também tinham se convertido ao cristianismo, mas não queriam largar a mão das leis, né, da questão. Eles tinham muito essa questão de lei e graça, né, eles estavam com esse paradoxo, né, eles estavam fazendo essa, vamos dizer assim, essa dualidade entre lei e graça, né, eles não queriam abandonar a lei e também não queriam entrar na graça totalmente. Então eles estavam sendo influenciados a se desviar do evangelho que Paulo tinha plantado, né, que Paulo tinha empregado ali na Galácia. Então esse foi uma das primeiras situações que Paulo encontrou ali. E hoje em dia também vivemos essa mesma situação, porque muitas pessoas hoje em dia, pelo evangelho ele já ter se espalhado, ele foi disseminado a muitas pessoas, né? Hoje a gente já tem várias denominações dentro do evangelho, e algumas pessoas influenciam a se desviar do ensino bíblico, né? Do ensino de Cristo, que é o evangelho real, verdadeiro, que a gente deve seguir. Então vamos passar aqui mais um pouco à frente e a gente vai ter uma discussão aqui em dupla, né? Aí você em casa, com a pessoa que está assistindo com você, ou sua esposa, seu filho, ou então se outra pessoa, um colega seu, você vai fazer uma discussão em dupla, que tem a seguinte pergunta: o que é um falso evangelho nos dias de hoje? Né? O perigo de acréscimo ao evangelho, que está em Marcos 7:7, e fala da seguinte forma: em vão me adoraram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, qual é um falso evangelho nos dias de hoje? Qual seria esse evangelho aí que está sendo disseminado de uma forma errada, né? Então aí você vai discutir com o seu companheiro, ou então depois você vai meditar um pouco nisso e entender, né, o que é pregado hoje em dia, algumas coisas que não estão no evangelho verdadeiramente, né? As pessoas acrescentam algumas coisas que não tem na Bíblia, né, que Jesus não ensinou. Então a gente tem que combater isso também, né? Esse é um perigo, como fala em Marcos 7:7, né? Em vão me adoraram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? Então você vê aí que o próprio Cristo fala que em vão, né? Você não vai estar sendo um adorador verdadeiro, né? Você vai estar repassando para frente doutrinas que são de homens, não são de Cristo, que não são bíblicas, né? Então vamos passar um pouquinho mais adiante aí, e a gente vai ter a segunda situação problemática enfrentada por Paulo, que se encontra em Gálatas, capítulo 2, verso 16, que fala da seguinte forma: os Gálatas estavam substituindo a graça pela lei. Aí qual foi o argumento de Paulo? Não haveria mais lugar para a lei no que tange ao seu cumprimento para a salvação. Então Paulo aí ele é bem claro, né, quando ele fala que não há mais lugar na lei no que tange a salvação, no cumprimento para a salvação, né, porque salvação é graça. Então você não pode querer levar a salvação para a questão da lei. A gente é salvo pela graça, né, pela graça sois salvos, né, por meio da fé, não pelas obras, para que não se glorie, né, é um dom de Deus. Então a gente vê aí que a salvação ela é graça, né? Se não fosse a graça de Cristo, se não fosse a graça e o ato expiatório de Jesus morrer ali na cruz para nos salvar, não teríamos essa salvação, né? Não seria por obras, não seria pelo cumprimento da lei, porque o cumprimento da lei, você tem que cumprir todos os pontos, né? A lei ela se entende se você, são 10 etapas ali, você cumpriu 9, não cumpriu as 10, você não vai estar sendo totalizado. Aquela que você deixou de cumprir, ela vai dizer, vamos dizer assim, anula as 9 que você cumpriu. Então, a lei ela é muito específica, ela é muito rigorosa, né? Então, por isso que Cristo nos trouxe a graça, né? Para nos dar essa salvação, essa amplitude, né? Então, ali os Gálatas, eles estavam substituindo a graça pela lei, né? Então, aí Paulo teve esse problema em poder argumentar, em poder orientar eles de uma maneira diferente, da maneira correta. Então vamos passar um pouco adiante e ver aqui, ó, o ensino de Paulo era da seguinte forma: a experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e o seu tempo. É que a gente tem dois, a gente vai ter aqui uma tabela, né? Nessa aqui ela vai mostrar a lei, que é o que? A lei deverá ser cumprida.
Com certeza, a lei não justifica ninguém também. E a graça é seguir a verdade do Evangelho pela pregação do Evangelho e pela pregação da fé, e o que justifique a fé em Cristo. Então é que a gente sabe também que a lei tem que ser cumprida, né? O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele fala, eu não vim para anular a lei, né? A lei tem que ser cumprida, né? Se a gente for entender bem, hoje em dia a gente vive sob o jogo da lei também, né? Tem as leis humanas, as leis que o próprio Jesus manda a gente seguir, os nossos governantes, né? A terra, as leis que nos regem socialmente, então a gente tem que seguir, né? Não pode descumprir a lei. Mas também tem que entender ao mesmo tempo que a lei não justifica ninguém. Entendeu? O que justifica é a graça, porque você vai seguir essa verdade do Evangelho, da pregação, pela fé. E o que justifica é a fé em Cristo, né? Porque se não fosse essa graça, essa fé que a gente tem em Jesus Cristo, a gente não poderia ser justificado nem por obras, nem por lei, nem por homens, né? Então, se não a graça para nos justificar. Então, esse era o ensino de Paulo, também ali para os Gálatas, né? Então, vamos seguir um pouco mais adiante e a gente vai ter a terceira situação problemática enfrentada por Paulo, que se encontra em Gálatas, capítulo 2, verso 4. O que mais ameaçava aqueles crentes eram os falsos irmãos, os intrusos na igreja. O ensino de Paulo ali para combater isso era: a experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. Então ali tinham irmãos, né, que ameaçavam essa comunhão, esses ensinamentos que Paulo tinha deixado quando implantou a igreja do Senhor, a igreja de Cristo ali na Galácia, né? Então tinham intrusos no meio da igreja, né? Antigos judaizantes que estavam ali disseminando ideias, né, que os novos convertidos, que aqueles novos judeus cristãos teriam que seguir a lei à risca, né, a lei mosaica, senão não seriam salvos, né? Eles estavam ali introduzindo o legalismo da lei, porque a gente sabe que quando a gente se pega muito a questão da lei, do ritualismo, a gente fica muito fadado à questão repetitiva de fazer aquilo porque está sendo mandado, ou porque a lei obriga a fazer, não porque o nosso coração, não porque em nosso coração houve mudança, né? Você tem que fazer isso de bom grado, porque quando a gente entende que se converte a Cristo, foi um ato voluntário nosso, né? Não foi obrigado, ninguém nos obrigou. E Cristo nos dá essa escolha de querermos ou não o seu Evangelho. Então ali Paulo estava tendo problema com esses irmãos que ameaçavam, né? Como ele chama aqui, intrusos na igreja, né? Então era um problema muito sério que a gente também vivencia nos dias de hoje, né? Pessoas que entram na igreja para causar dissensão, para trazer ideias contrárias a que nós temos nos evangelhos, nos ensinos de Jesus Cristo, nos ensinos de Paulo também, né? Então temos que ter muito cuidado com essas questões que nos rodeiam, com esses ensinos falsos, né? Com esses irmãos que ele chama de intrusos, né? Então vamos caminhar mais um pouco para frente aqui e a gente vai ter aqui uma explosão de ideias que fala o seguinte: como podemos combater aqueles que insistem em introduzir os modismos na vida cristã e distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra, né? Então, como podemos combater esses que insistem em introduzir a questão do modismo, né? Introduzir coisas a mais que não tem na vida cristã e distorcem, né? Quanto ao ensino e à interpretação da palavra. Então, a gente tem que ter, né, essa, como fala aqui o nosso esse tópico, explosão de ideias, né? Temos que ter ideias, né, criativas, ideias também que não venham ferir a pessoa, mas que temos que combater, né? Não podemos aceitar esse modismo, essa distorção do evangelho, da palavra, né? Sabemos que quando distorcemos a palavra, o evangelho, estamos errando, né, com isso. Não podemos também aceitar, ser coniventes a essa situação quando nos foi imposto essa questão aí do modismo, né, da distorção. Temos que combater isso aí, né? Então vamos seguir mais um pouco à frente. A gente vai ter aqui o ensino de Paulo que se encontra em Gálatas 2:20, que fala da seguinte forma: a experiência de Cristo em nós coloca a expressão da glória do Senhor
por meio de nós. As palavras e atitudes de Jesus representavam o que Paulo queria que se reproduzissem em sua vida. E aqui a gente tem uma frase para ser completada, né? Cristo vive em mim quando... Aí tem o tracinho aqui, né? Quando é que Cristo vive em você? Quais são as atitudes, né, que Cristo requer para que mostremos que Ele vive em nós, né, que Ele está em nós? Então aqui fala, né, a experiência de Cristo em nós, ela coloca essa expressão de glória por meio de nós, nas nossas atitudes, no nosso caminhar diário, no nosso viver na comunidade, na família, na faculdade, no colégio, no seu trabalho, na vida em sociedade. Temos que ter essa experiência, temos que ter essa expressão de glória em nossas atitudes, em nossos semblantes, em nosso agir, né? Também fala que as palavras e atitudes de Jesus representavam o que Paulo queria que se reproduzisse em sua vida. Então Paulo ali levava os ensinos de Cristo, ele repassava aquilo para que as pessoas pudessem também ser imitadoras de Cristo, né? E que os outros pudessem ver Cristo na pessoa, né? Que Cristo vivia na pessoa por alguma atitude que você estava ali apresentando, né? Então vamos seguir mais um pouco à frente aqui, a gente vai ter a quarta situação problemática enfrentada por Paulo, que se encontra em Gálatas, capítulo 2, verso 21, que fala da seguinte forma: os Gálatas estavam querendo anular a graça de Deus para a salvação, para aderir às exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo. E o ensino de Paulo para essa atitude era: a experiência de Cristo viver em nós desfaz toda possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. Então os Gálatas estavam querendo anular a graça de Cristo, a graça de Deus, né, para a salvação, e aderindo às exigências da lei, né, transformando a vida cristã em legalismo, né? E a gente sabe que o legalismo ele traz esses sintomas, né? O legalismo ele vai querer nos proporcionar essa questão do ritualismo, né? De seguir, vamos dizer assim, a pessoa que é legalista, ela vai querer muito seguir uma coisa ao pé da letra, tipo, a escola bíblica só pode ser se for domingo de manhã, culto, vamos dizer assim, culto da família só pode ser sábado à tarde. Você só pode orar se for de um jeito, só pode fazer isso se for desse jeito. Então o legalismo ele traz esse ritualismo, né, que não deixa de ser vivido, que não deixou de ser vivido no judaísmo, né? O judaísmo ele tinha muito das práticas, né? Ele tinha muito essa questão do ritualismo, do sacrifício de cordeiro, do sangue. Então você vê que aí eles traziam esses ensinos da lei, né, da antiga, da lei mosaica também, a questão do sacrifício, e queriam acrescentar isso ao cristianismo que Paulo estava ensinando a eles, né? Então o legalismo ele é muito perigoso quando ele entra em nossa vida, né? Quando somos legalistas, queremos estar seguindo a um exemplo, a uma fórmula, né? E não aquilo que realmente a experiência de Cristo no nosso viver, né? Que traz essa possibilidade do evangelho transformado, né? Que ele nos transforma, né? E não uma questão da religiosidade, né? Porque a religiosidade também, ela também nos traz uma capa, né? Como se ela criasse ali uma segunda pessoa, né? O ser religioso, ele age de uma forma, né? E o ser, vamos dizer, social de outra, né? Você cria esse dualismo, como se fosse duas pessoas, né? Você na igreja, na questão da religião, você tem uma posição, em casa, na família, no trabalho, você tem outra posição totalmente diferente, né? Então esses sintomas aí do legalismo, da religiosidade, ela estava afetando muito ali a igreja, né, da Galácia ali, e Paulo estava combatendo isso, né, nas cartas aos Gálatas, falando dessa transformação que a palavra trazia verdadeiramente, né, que eles deixassem de seguir essa lei, né, essa questão do legalismo, da religiosidade, né, e começassem a seguir a experiência do viver com Cristo, que é diário, né, que você
vai adquirindo essa maturidade que você tem, o agir do Espírito Santo na sua vida, né? Então vamos seguir um pouco mais adiante aqui e a gente vai ter que para discutir, né? O legalismo exalta o que temos que cumprir, já a graça exalta o que Cristo cumpriu por nós, né? Uma coisa versus a outra. Hoje em dia, de que maneira as pessoas estão descartando a graça, colocando-a de lado? É uma pergunta aqui em vermelho, né? Está perguntando aí, você vai meditar aí no seu íntimo e você vai responder para si mesmo, né? Ou depois você fazendo a sua meditação, você vai responder de que forma, né, estamos descartando a graça, né, colocando ela de lado, né? E aqui no quadrozinho aqui, o legalismo ele exalta o que temos que cumprir, né, no xizinho versus a graça que exalta o que Cristo cumpriu por nós. Então o legalismo ele tem esse sintoma, como eu estava falando aqui no tópico anterior, ele está exaltando sempre o que temos que cumprir, aquela obrigação, aquela coisa da lei mesmo, né? Tem que fazer daquele jeito, né? Daquele horário, daquela forma, entendeu? Muita gente também atrás a questão das vestes, né? Para você ser cristão tem que se vestir de tal forma, cabelo de tal jeito, roupa de tal jeito, entendeu? Se não for, você não está seguindo a Cristo. Então é toda uma coisa, vamos dizer assim, um modelo a se seguir, né? Então não é porque você teve a mudança realmente com Cristo, né? Não é porque você teve o bom senso de usar roupa A ou B, mas sim por aquela imposição de ter que cumprir aquilo, entendeu? Mesmo que o seu coração não esteja naquilo. Então é muito perigoso essa questão do legalismo, né? Então vamos caminhar um pouco mais para frente e a gente vai ter aqui a nossa atividade de suplemento, que ela fala, né, o nosso estudo de hoje, Cristo vive em mim. O assunto de hoje que é: os crentes estavam sendo influenciados e se desviando do evangelho de Paulo, que Paulo havia pregado, é claro, né, ali, e ensinado. E o desafio é como você resolveria esse problema hoje, né? Que é um problemão grande. Como é que você resolveria se você estivesse no lugar de Paulo aí? O que você usaria para combater? Quais métodos você usaria para mostrar aquelas pessoas, né? Você voltando aí, aqueles irmãos, né? Aqueles cristãos ali que estavam na região ali da Galácia, como você mostraria que o que eles praticavam era errado, né? Como você resolveria esse problema, né? Então é a atividade de hoje para você meditar, né? Para você traçar aí uma estratégia, como você resolveria esse problema, né? São os desafios a serem alcançados. Então vamos passar aqui para o próximo tópico. A gente já está chegando aqui aos minutos finais da nossa aula e a gente vai chegar aquele famoso quadrozinho aqui de o que fazer para que Cristo viva em mim, né? A gente tem 5 tarefinhas aqui, são 5 questões. A primeira ela fala da seguinte forma: leia e conheça mais a palavra de Deus, né? É o primeiro, vamos dizer assim, tarefa a se cumprir para que Cristo viva em mim. A segunda tarefa diz: busque desenvolver uma vida de oração. A oração é muito importante, né? Porque a comunicação é o elo que temos com Cristo, né? Com Deus. Sem a comunicação, sem a oração, sem essa conversa, essa troca, a gente não vai poder desenvolver um relacionamento mais afinco, mais a fundo com Deus, né? Então a oração é muito importante, né? O terceiro aqui ele fala: rejeite todo tipo de proposta que contraria a ética do reino. Então, rejeitar essas propostas, né, que tire a ética do reino, né, que vá de contra aos ensinamentos da palavra, né? A quarta fala da seguinte forma: proponha ensinar com discipulado a essência do evangelho sem acréscimos humanos ou religiosos. Também é muito importante, porque a gente vê hoje em dia que muitas denominações acrescentam algumas coisas, né? E também tem muita questão da religiosidade, da prática, né? Do ritualismo, como já havíamos comentado na aula toda, né? E a quinta e última tarefa ela fala: nunca se esqueça que o justo viverá da fé. Também muito importante, né? Porque sem essa fé, sem a gente crer realmente que Cristo nos salvou, não poderíamos obter essa graça, né? Essa salvação. Ela é por meio da fé também, né? E vamos chegando aqui ao final. Aqui tem canal, né? Você vai lá, se você gostou dessa aula, vá lá, se inscreva lá no canal, né? Dê essa força. Se você também já é inscrito e gostou da aula, lá, vai lá, dá aquele joinha, né? Dá o like.
a mãozinha para cima aí que você gostou, faz lá um comentário, incentivando aí a gente produzir mais material, mais vídeos aí para que os irmãos possam estudar um pouco mais da palavra. E fica aqui também ao meu pedido de oração da semana, né, para que continuemos orando por essa situação que estamos enfrentando aí do coronavírus, né, que possamos orar por aquelas pessoas que estão aí doentes, né, por aquelas pessoas que perderam seus familiares aí nessa tragédia, né, que Cristo aí possa estar conformando, né, e consolando o coração dessas pessoas, né. Então vamos continuar nesse espírito aí de oração, nesse espírito se compadecendo também dos nossos irmãos, né. Então esse fica aí o meu pedido de oração. E eu desejo aí aos irmãos uma boa semana, né, que tenha uma semana aí abençoada, começando a nossa semana aí pelo domingo, né. E agradeço aí a todos que assistiram a aula. Vou ficando por aqui até semana que vem em mais uma nossa aula. Então fica aí o meu agradecimento. Até semana que vem. Tchau.